Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Eu estou bem, graças a Deus, e estou aqui para deixar uma mensagem para o coração de vocês que com certeza vai abençoar a vida de vocês, vai poder ajudar vocês de alguma forma, amém? Bom, o tema dessa ministração é: o maior vilão sou eu. Sim, talvez você conheça esse nome, o maior vilão sou eu, o nome de um louvor. E de fato, hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso. Realmente, o maior vilão sou eu e o maior vilão é você. Nossa, Duda! Nossa, não acredito que eu abri o seu vídeo para você falar na minha cara, né, que eu sou o vilão, que eu sou a vilã. Esse vídeo aqui não é pra, sabe, julgar você. Não, esse vídeo é pra fazer com que você acorde e olhe pra dentro, sabe? E se reconheça como uma pessoa que, como eu, precisa dia após dia vencer a si mesmo. Por que o maior vilão sou eu? Porque muitas das vezes a gente acha que Satanás, tudo é culpa de Satanás, né? Tudo é culpa desse mundo que é perverso, tudo é culpa do diabo. E de fato, sim, ele tem uma influência muito má e muito perversa no mundo, né? E contra as nossas vidas. Porém, ele não é o único inimigo, né? Por que eu tô dizendo isso, gente? Porque eu vejo, e não só vejo como isso é real. Eu sou minha própria vilã, você é seu próprio vilão, você é sua própria vilã. Por quê? Porque dia após dia nós precisamos, sabe, vencer a si mesmo, a si mesmos. A Duda precisa, antes de tudo, vencer quem ela é, sabe? A Duda precisa, dia após dia, vencer o seu orgulho, vencer os seus achismos, a sua soberba, né? Então, nós somos os nossos maiores vilões. Nós, né? Não é o mundo, não é as pessoas. Às vezes você fica, sabe, preocupada em vencer as pessoas, em se sair o melhor, né? Se sair como o melhor por conta das pessoas. E a gente tem lutado contra tantas coisas, mas a gente não tem lutado contra nós mesmos, que somos um dos maiores vilões contra a nossa própria vida. A gente vai ler lá em Tiago, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Ou seja, esse versículo, hoje eu lembrei desse versículo e eu tava, há alguns dias Deus vem ministrando isso no meu coração, a respeito de que a Duda, né, parece não, Deus vem falando pra mim, filha, Eduarda, Duda, né, você precisa se vencer, né, você precisa olhar pra dentro de você e ver que você precisa, sabe, tomar uma decisão, você precisa vencer o seu orgulho, você precisa vencer os seus desejos, você precisa vencer a sua vontade, né? Uma luta da Duda com a Duda, né? E hoje eu lembrei desse versículo e eu fiquei pensando, isso é real. Eu sou a minha inimiga, sabe? Eu todos os dias tenho que me vencer antes de tudo, vencer esse meu orgulho, vencer essa minha preguiça, vencer os meus achismos, as minhas vontades, os meus desejos pecaminosos. Eu preciso vencer. Eu preciso olhar para dentro de mim e falar, ei, peraí, né? Eu preciso me vencer todos os dias. E esse versículo hoje, Deus me fez pensar assim, é como se Deus olhasse para mim e para você e perguntasse, né, no meio das nossas lutas, né, dessas nossas batalhas, é como se Deus olhasse e falasse assim, de onde procedem? Como se Deus olhasse assim, essas coisas acontecendo na nossa vida, né, como se Deus olhasse para a Duda e falasse, de onde procede essas guerras que você está vivendo? De onde, senão dos prazeres, ou seja, daquilo, né,
que você guarda no seu coração? De onde procede essas suas lutas? Se não é dos prazeres que militam no seu coração, na sua carne. Ou seja, com esse versículo, Deus está falando bem assim: ei, essas lutas que você está vivendo é porque existe algo dentro do seu coração que você precisa olhar para dentro e vencer a si mesmo. Então, chegou um momento onde a gente tem que parar de buscar vencer os outros, vencer, sabe? A gente olha tanto para fora, a gente acha que, eu mesma, às vezes, eu acho que tudo é culpa de Satanás, que tudo é culpa do demônio, e às vezes Satanás, tipo, tá bem longe, sabe? Às vezes ele tá falando, ixi, não vou nem chegar perto, ela já tá se auto-destruindo, que eu não vou, nem preciso ajudar, né? Eu sei que às vezes é um pouco duro falar isso, é duro olhar para dentro de nós e entender que tá em nossas mãos, sabe? A escolha. Eu vou ficar terceirizando, sabe, o meu problema. Ai, o que eu tô vivendo é culpa dessa pessoa. O que eu tô vivendo é por causa disso. Para com isso. Olha para dentro de você e perceba que você precisa se vencer, né? Nós somos os nossos próprios vilões. Né? Às vezes a gente fica pensando, ai, tudo é Satanás, tudo é o diabo, tudo é esse mundo perverso. Como eu disse no começo, sim, Satanás ele tem uma influência má e perversa sobre as nossas vidas e sobre o mundo, né? Esse é o plano e o trabalho dele. Porém, às vezes ele tá super quieto lá na dele e nós estamos guerreando contra as nossas próprias vidas, né? Então nós, todos os dias, e quando Deus ele pega, né, quando a palavra fala de onde procedem guerras e contendas que há entre vocês, ou seja, é Deus olhando pra gente falando de onde procede isso que você tá vivendo. Parece que sabe quando a gente fica lutando com a gente mesmo, que ninguém sabe? Às vezes só na sua mente, no seu coração, faça isso, não faça isso, pensa isso, não pensa isso. E aí eu fico vendo Deus olhando, e Deus vendo essa guerra, sabe? Gente, por que que existe uma guerra? Por quê? Por que que existe essa guerra? Porque existe um outro lado aí. Além de existir prazeres no nosso coração que guerreiam, né? Prazeres na nossa carne. Quando a gente fala em carne, a gente fala em pecado, porque a nossa carne ela foi corrompida pelo pecado, né? Porque nós pecamos lá no jardim, quando Adão e Eva, né? Lá vocês sabem o que aconteceu. Então, a nossa carne ela tem essa tendência para o pecado, né? Nossa carne em si é pecaminosa. Mas por que que vai falar dessas guerras? Por que que existe uma guerra? Uma guerra não se faz somente com apenas uma coisa. Não existe uma guerra porque existe... A gente leu capítulo 4 de Tiago, versículo 1, que fala dessas guerras, e que essas guerras é contra nós mesmos, sabe? A gente tem que lutar contra os nossos próprios desentendimentos, e a gente tem que lutar contra os prazeres que militam na nossa carne, que são prazeres pecaminosos, porque na nossa carne há o pecado, né? Mas no versículo 5 do mesmo capítulo 4 de Tiago vai dizer: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Ou seja, existe uma luta, porque enquanto você está lutando contra os seus próprios desejos pecaminosos, existe o Espírito Santo lutando por você e por mim. Então, todos os dias, olhe para dentro e fala: eu preciso me vencer. Eu preciso ficar do lado do Espírito Santo. Eu preciso, sabe, ajudar ele, sabe? Ele não precisa da nossa ajuda, certo? Ele é poderoso para fazer. Mas eu falo assim, a gente precisa ficar do lado dele na corda, entendem? Sabe aquela brincadeira que a gente fazia de puxar o cabo, puxar lá a corda? Lembra? Eu sempre perdia, né? Porque não lembro se eu perdia, mas eu acho que sempre, porque eu sempre tava no grupo que não dava muito certo. Mas voltando, a gente tem que estar do lado do Espírito Santo, sabe? A gente precisa estar do lado dele. É como se a nossa carne e os nossos desejos estivessem desse lado, puxando a corda, que é a nossa vida, e do outro lado o Espírito Santo. E você precisa estar do lado dele, sabe? Você precisa entender que só há vida com ele. Você precisa estar do lado dele para puxar essa corda, porque essa guerra aí vale a sua vida.
Então, não fique do lado da sua carne, dos seus próprios desejos. Amém? Então, entenda todos os dias que nós somos os nossos próprios vilões. Pare de culpar os outros. Pare de falar, ai, eu sou assim, eu decidi isso porque a pessoa me fez isso, porque eu vivi isso. Né? Eu tenho uma professora que ela diz que nós não somos o que nos aconteceu. Nós somos o que nós fazemos daquilo que nos acontece. Ou seja, é sua responsabilidade. Quando se trata da sua vida, Deus, ele te deu livre-arbítrio. Ou seja, você sabe, tem essa responsabilidade. Então pare de culpar os outros aquilo que é seu, sabe? Aquilo que você precisa decidir, aquilo que você precisa viver e vencer, né? Então pare de tentar vencer as pessoas, vencer as circunstâncias, antes de vencer a si mesmo. Nós precisamos, todos os dias, olhar para dentro e falar, e se vencer, sabe? Vencer esse coração orgulhoso, vencer esse coração muitas vezes ruim, muitas vezes perverso, porque como a gente disse, nós somos carne, né? Nós ainda somos, né? Nós ainda temos essa inclinação para o pecado, mas o Espírito Santo habita em nós, amém? E nós precisamos estar do lado dele na corda que é a nossa vida, né? Combatendo, né? Lutando contra a nossa carne, que são esses nossos desejos. Então, todos os dias entenda que, antes de tentar vencer as pessoas, vencer as circunstâncias, eu preciso, sabe? Vença primeiro a si mesmo, né? Nós temos muito a fazer e é a começar por nós, né? Então hoje, antes de terminar, eu queria orar, amém? Eu queria orar com você. Então, para encerrar antes da oração, entenda que eu tô voltando muito nisso porque isso é muito necessário, sabe? E Deus ministrou isso muito forte no meu coração. Eu pensei em tantas coisas para falar aqui e Deus voltou a dizer, né? Vocês precisam se vencer, vocês precisam vencer a si mesmos, né? Olhar para dentro e falar, isso não é para mim, isso não é bom, eu sou isso mesmo, mas eu não quero isso para minha vida, né? Então, tirar todo esse orgulho do coração, tirar toda essa ruindade do coração, essa inveja, esse egoísmo, né? Chega de ser egoísta, chega de, sabe, o mundo girar em torno de você e não, né? Você precisa se vencer, você precisa ter esse coração humilde, como foi a última ministração, né, aqui do canal. Você precisa reconhecer que, antes de tudo, você precisa de mudança. E você é o único responsável por essa decisão. Ou mudar, ou se vencer, ou ficar, sabe, vivendo essa vida e terceirizando as coisas. Eu tô vivendo isso por conta disso, por conta dessa pessoa. Não, né? É sua responsabilidade. Então, hoje assuma, né, quem você é. Hoje Deus, ele olha para nós e ele recita Tiago 4:1, que diz: de onde procedem essas guerras que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Ou seja, chegou a hora de se vencer. Amém? Chegou a hora de olhar para dentro, falar, né, lutar com você mesmo, falar, isso é errado e eu não quero isso para mim, e saber que o Espírito Santo tá com você para te ajudar a puxar essa corda. Amém? Então feche os seus olhos nesse momento que nós vamos orar. Independente, talvez você agora esteja num lugar onde você não possa fechar os seus olhos, mas se você está ouvindo essa ministração, aquieta o seu coração, amém? Que nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigada por mais esse momento. Obrigada pelo teu Espírito Santo que esteve aqui, Pai, que sempre está aqui. Espírito Santo, nos ajude a ter ouvidos sensíveis para ouvir aquilo que o Senhor quer de nós, aquilo que o Senhor tem para nós. Que a gente possa confiar que o Senhor habita nos nossos corações. Espírito Santo, nos ajude todos os dias a olhar para dentro, né? E vencer aquilo que a gente precisa vencer, que a gente possa parar de achar que a gente precisa vencer as pessoas, lutar contra as pessoas, porque nós precisamos, antes de tudo, lutar contra nós mesmos, lutar contra o nosso coração perverso, contra o nosso coração pecaminoso. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nos ajude, esteja sempre do nosso lado. Nós te agradecemos por este momento e nós te entregamos a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Então é isso, que Deus abençoe a sua vida, um beijo no seu coração e até mais.